Olá pessoal, eu sou Gil Mesquita, sou advogado, professor universitário, área jurídica é minha formação, mas eu desenvolvi uma paixão pelo mundo dos vinhos e em 2006 eu criei o blog Vinho para Todos. Escrevi até 2019 mais ou menos, de lá para cá alguma coisinha acabou indo para o ar, mas essa paixão toda me fez chegar até aqui, apaixonado pela gastronomia, pelo mundo dos vinhos e uma série de outros assuntos ligados a isso. E essa jornada toda nos trouxe até aqui ao Mesa 8, que você agora, a partir de agora, está assistindo. Olá pessoal, meu nome é Marcel, eu sou publicitário de formação, mas um apaixonado pela mesa, pela gastronomia e tudo que envolve esse assunto. Em 2008 eu criei o Sabor Sonoro, uma brincadeira que começa combinando pratos e música, né? Isso foi virando uma paixão pela fotografia gastronômica também, e enfim, Instagram, blog e playlists. E no final estamos aqui numa mesa para falar com pessoas e com gente que gosta, como nós, de gastronomia, de conversar em volta desse espaço sagrado que é uma mesa. Então esperamos que vocês gostem do que a gente vai discutir aqui, do que a gente vai falar. E se gostaram, se inscrevam aí no nosso canal, deem um joinha aí para que a gente possa prosseguir com esse projeto. Abraço, até! Olá pessoal, Mesa 8 está no ar. Pega a sua cadeira, a sua bebida preferida, vem com a gente, né, Gil? Isso aí. Bora lá. Porque hoje a gente está com uma pessoa aqui que, assim, é mais do que meu amigo, eu sou um fã desse, porque ele é uma enciclopédia da gastronomia, né? Um cara que eu não esqueço, uma vez a gente estava andando lá no Parque Fogo e ele explicando a origem romana da tábua com o peixe, um negócio que, além disso, né, um cara que jogador de xadrez, entende de astronomia, de aviação, enfim. A gente tem assunto aqui para horas de podcast, mas eu vou deixar ele falar, né? Macri, bem-vindo, cara. Obrigado. Luciano, chefe, tem muitos projetos que eu vou deixar ele se apresentar aqui. Mas, cara, a primeira coisa que eu queria te perguntar, porque existe uma dúvida nessa história. Macri ou Macri? Eu queria que você explicasse isso pra gente. Primeiramente, obrigado pelo convite, Gil. O Marcel é um grande amigo também. Eu aceitei o convite porque ele falou que ia ter vinho, né? Então a gente já começa a melhorar o convite da coisa. Mas o nome é Macri, a pronúncia Macri, porém sem acento. Estamos falando do sul da Itália, de origem Macrus. Engraçado, o sul da Itália é uma colônia muito mais islâmica, vamos falar assim, do que árabe, islâmico pesado, do que grega. Mas um pedacinho da Calábria foi colônia grega, portanto que pela cor se percebe. Na Itália são os moros, né? Os moros são os morenos do olho claro, as morenas do olho claro, mas um pedacinho era colônia grega, então meu sobrenome vem do macro grego. Mas de pronúncia Macri. E conta pra gente dessa relação sua ítalo-brasileira, ítalo-mineira. Excelente. Por favor, conta essa história. Se me permite, já que você falou que só aceitou o convite porque tem vinho, né? Podemos abrir, né? Claro. Por favor. O convidado ideal é esse. Ele vem por causa do vinho, ele traz o vinho. O bate-papo vai ficar mais interessante, mais verídico. Quando você responde, eu vou abrindo, mas depois você vai falar sobre o vinho, né? Certamente, Okay. por favor. E voltando à ideia da Itália-Brasil, meu avô, minha família toda é de origem italiana, e meu avô foi cônsul da Itália no Brasil em 72, e assim minha família veio trabalhar no Brasil. Meu avô ficou por quase 2 mandatos, vamos falar assim, e meu pai trabalhava na Fiat, chegou a trazer. Meu avô trouxe a documentação da Fiat da Itália para o Brasil, e meu pai estava ali na região de Belo Horizonte, enquanto meu avô era cônsul em São Paulo. E aí meu pai conheceu a minha mãe, que também é de origem italiana, e por aqui nasci, né? Nasci em Belo Horizonte, sou mineiro de Belo Horizonte, mas de origem calabresa, de Catanzaro, Calábria. Porém, meu avô morava em Roma. Então, quando vivo, né? Minha avó faleceu há pouco tempo. Eu tive a possibilidade e o prazer de ser cidadão italiano, de viver a cultura italiana e de morar na Itália durante muitos anos também. E, por sorte, em Roma, porque da mesma forma que se fala em Roma, o romanatio ou romanesco, o romanatio é o romano de rua.
O romanesco é o romano idioma. Lá, idioma, vamos falar dialeto, né? São vários dialetos. É o mineirês. Então, o italiano, o romano, ele tem mania de comer sílabas, né? Como, por exemplo, cuore, coração, se fala core. Então, ele tem mania de economizar sílabas e palavras, e o mineiro, já sabemos bem que somos fera nisso, né? Isso, Exato. economia. Então, aí, se a gente falar de culinária, né? A culinária pobre, a culinária simples, né? Desde o Império Romano ou Roma atual, nós temos também uma cozinha de interiores, uma cozinha pobre, uma cozinha realmente de sabor. Então, assim, eu acho que eu sou uma pessoa abençoada por ter tido esse privilégio. É isso. Legal. Um brinde. Saúde. Fala, saúde. Saúde. Chefe Macri, conte para nós sobre os 7 virtudes, corte número 1, elaborado pela Locatelli, Serra Gaúcha em Garibaldi. Conte-nos. Bom, isso acho que vai retratar muito esse primeiro momento do colono italiano no Brasil, né? Hoje a gente tem um êxodo inverso, né? Mas sabemos bem que os italianos ajudaram muito nesse processo, né, migratório. Nós estamos falando de várias guerras, né? A Itália realmente não só pelos momentos atuais de poucos séculos. Então, quem fugiu da guerra, a gente sabe que no primeiro Brasil, inclusive, tem uma série, A Casa das Sete Mulheres, né? Me faz lembrar Sete Virtudes aqui. Não sei se tem essa ligação, mas depois eu vou perguntar para o colono se tem. Reconta bem aquela história, né? Então, eu acho que esses colonos ainda são muito presentes no sul do Brasil, não só no sul, né? No Espírito Santo também tem uma propriedade bem grande lá de italianos, inclusive maior do que a do sul, tá, hoje. E pegar essa cultura que os italianos tiveram, acharam um solo riquíssimo, trazem uma cultura muito boa. A matéria-prima italiana é fenomenal, né? A gente costuma, como chefe de cozinha, morando na Itália, posso afirmar para vocês que 30% é o chefe, 70% é o insumo, é o ingrediente. E a grande escola de um chefe de cozinha é saber escolher esse produto e fazer eles conversarem, sem talvez nem colocar a mão. E a gente trazendo esse vinho, eu conheci recentemente, a nossa ideia é de trazer ele para o Nona, que é um novo projeto nosso na cidade, está ali na reta final, que é para trazer realmente a cultura italiana simples, aquilo que se faz há séculos, se faz há realmente muito tempo. E é uma descoberta simples, produzida em garrafão, coisa que hoje existe um certo tabu, um certo preconceito, mas não, sabemos que o vinho de garrafão, o próprio Chianti na Itália, ele é até hoje comercializado. Por quê? Porque é um garrafão. Porque são famílias grandes. Pô. Você abre 10 garrafas, você abre 2, você abre 1. E ali realmente não vai mudar o princípio de estar na mesa, brindar e tomar um vinho. E aqui traz um blend de 7 uvas, entre elas 2 italianas, e o nosso conceito é trazer a origem. Que seria isso? É ter um restaurante italiano, mas não um italiano brasileiro. Eu sei que alguns ingredientes é muito difícil da gente conseguir realmente trazer, até pelo custo. Mas os vegetais, obviamente, são da terra. Porém, vai ser um ambiente onde se toma vinho italiano e aqueles vinhos que não são italianos vão ser brasileiros de uvas italianas. Então, a gente traz não só o corte, mas outras casas também, outros feudos, para agregar com esse conceito do Nona, tratando sempre de cozinha simples, de ragu, de molho clássico, de pratos com 2 ingredientes, como o cacio e pepe, que nós estamos falando de 1663. Então, as primeiras descobertas da massa, inclusive, o nosso capítulo do cardápio ele é recontado a história da massa em 10 capítulos. Aí a gente começa a brincar um pouquinho disso. Então, resumidamente, nem sempre o caro é o melhor. Isso eu posso provar. Agora, certamente o simples é o mais difícil de ser feito. Isso sim. Fazer o simples, trazer o simples e trazer esse grau de comparação é o mais difícil. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas a viver no simples. As pessoas buscam cada vez um pedestal, uma altitude, né? Verticaliza muito. Assim, não, eu conheci isso, eu conheci aquilo, mas às vezes passa a faixa do simples, se você provar. E você comparar o simples é o mais difícil. É como eu fazer o meu molho de tomate e comparar com o da sua avó no restaurante. E é isso que nós vamos trazer essa proposta. Então, como que eu vou ousar a falar que eu sou melhor do que a sua avó durante a vida inteira? Isso não, eu sou diferente. Mas a ideia é trazer também o que a minha avó me ensinou e trazer o que sua avó também te ensinou. Então, vai ser um ambiente justamente para trazer a simplicidade nesse meio. E esse é um vinho escolhido para ser o vinho da tábua, o vinho da casa, que vai ser servido numa jarra sem rótulo, de 1 litro, né? São 750 ml, 1 litro, que é o classicão, e aí a gente vai poder ter um custo-benefício excelente também para quem quer provar um vinho e
participar um pouquinho da nossa história. Então nós estamos tendo o privilégio de experimentar esse vinho engarrafado. Antes de abrir o Nona, exatamente, engarrafado. Nona nós não teremos. E uma garrafa bonita, né? Sim, uma linda, garrafa Ela bonita, impõe, né? Ela impõe, exatamente. Um rótulo bonito também, eu acho que é isso. O conteúdo ele é sublime. Né? E é muito legal você falando sobre vinho de garrafão, né? Ainda estatisticamente hoje, o vinho de garrafão no Rio Grande do Sul, por exemplo, se vende mais do que o vinho fino. É mesmo? O vinho feito com tá uvas viníferas, né? Vende hoje menos que o vinho de garrafão ainda. E nós aqui, que estamos mais para o centro do país, não temos produção vinícola, a gente se esquece que nós começamos a beber vinho. Muitos de nós, eu, por exemplo, acredito que o Marcel talvez, Com certeza. é o vinho de garrafão. Sim. O vinho de uvas americanas, que foi uma grande adaptação dos italianos àquela situação, né? Os italianos trouxeram mudas italianas que não se adaptaram ao clima. Sim. Aí o que tinha? Uva americana. Vamos fazer vinho de uva americana. E realmente há um preconceito. Você pode até falar assim, hoje eu não bebo mais vinho de garrafão, mas ele tem uma importância histórica incrível na cultura do vinho no Brasil, né? Se é que a gente ainda já tem uma cultura do vinho, não sei se temos ainda. Sim. Vai ser importantíssimo o que você está dizendo. Vamos resgatá-lo. Trazer uma mesa, faço questão de ter no restaurante e ensinar a turma a servir como se serve, né? Na forma mais prática. Excelente. E faremos isso brevemente. Bacana a gente ser provocado a prestar mais atenção no que a gente coloca no paladar do que a gente está vendo, né? Porque isso é uma coisa importante, né? É lógico, a parte de design, tudo isso é importante, mas no final é o que está na taça. Exatamente. É o que está na taça. Luciano, você comentou, você falou de voz, você falou de simplicidade, e quem conhece a tua culinária sabe que isso é uma grande verdade, assim, né? Teus pratos não são aqueles pratos da espuma, daquela linha futurista, desconstruída da gastronomia espanhola, por exemplo, enfim, né, contemporânea, mas de um sabor e de uma qualidade que dá ênfase pro ingrediente, né? Isso é uma característica muito italiana de gastronomia. Mas de onde vem isso no teu caso, né? Quem é a responsável por essa história? Você tem alguém na família que foi aquele ponto, aquele lugar onde você se apaixonou por esse contexto da gastronomia? Essa é uma excelente pergunta que eu acho que não tive o prazer ainda de contar nem comentar com ninguém. Eu entrei para a cozinha muito mais matematicamente do que culinariamente. Vamos caracterizar aqui. Gastronomia é uma palavra muito ampla, né? Gastronomia é tudo que age no gastro, no estômago, do grego, que você realmente tem uma corrente. Esse aqui é um evento gastronômico. Não é um evento culinário, mas é um evento gastronômico, enogastronômico em si. Mas a culinária mesmo não foi a minha primeira atração pela arte ou pelo dom. Eu acredito que dom, sim, ele existe, mas um treinamento ele também te faz capacitar. Eu venho de uma escola como vocês, né, diferente. Eu trabalhei com investigação de acidente aeronáutico, eu sou formado em ciências aeronáuticas, então eu vim da escola militar, inclusive, e fui para a Itália para poder desenvolver outros estudos na área de investigação, e lá eu descobri a cozinha. Lá eu precisava trabalhar, entrei para a cozinha para trabalhar. E ali mudou tudo na minha vida. Mudou porque o dinamismo, as equações não fecham, assim como o cálculo diferencial não fecha, o número na cozinha também nunca fecha. Então, quando você desenvolve uma ficha técnica de um prato e quer padronizar esse prato, é melhor você estudar cálculos lineares e não lineares aí, complexos, porque eu acho que você vai ter um resultado, uma constante, que vai te dar muito mais satisfação do que na cozinha. Porque a cozinha realmente é uma coisa assim, absurda de variantes. E eu acho que isso que me tocou. Cozinhava, fazia um churrasco em casa, fazia alguma coisa, mas realmente depois do ano 2000, 99, 2000, foi onde eu tive esse olhar para a cozinha, ver o chefe, ver aquela orquestra, ver aquela coisa funcionando, ver 400 pessoas comendo em pratamento e cuspindo comanda, e uma dinâmica assim absurda. Eu falei assim, aqui eu gostei. Acho que aqui eu nunca vou ter uma vida monótona no escritório, não. Então, eu fui atraído pela lógica da cozinha. E ali eu comecei a desenvolver. Eu comecei a pedir para o chefe, deixa eu participar um pouco mais da entrada, deixa eu participar dessa montagem, desse preparo. E ali eu vim conquistando e construindo os sabores, através da lógica. Eu acho que foi meu caminho foi um pouco inverso. Sobre o álcool, sim, já gostava de beber. Foi dessa sua experiência aí, dessa sua revelação, digamos assim, que você cunhou uma frase no seu Instagram que não sei se vem daí. A cozinha nos ensina o valor do tempo. Sim. O que você quer dizer com essa frase? E esse é um amadurecimento muito bom.
Com a cozinha você pode ir longe, você pode voltar, você pode ser presente, você pode chorar, você pode rir, você pode trazer emoções, você pode servir. Eu acho que essa é a palavra que mais me emociona. Eu acho que quando você realmente é anfitrião de uma construção, cara, é sublime. É uma coisa que isso realmente faz a paixão do dia a dia. Inclusive, abrindo aspas, o nosso novo projeto, ele foi feito baseado primeiro na cozinha. A cozinha ela é elevada em relação ao salão. Então, da cozinha a gente consegue ver todos os clientes, que é muito importante. Ela é completamente aberta. E para quem está ali construindo, criando, padronizando, repetindo, você vê de canto um olhar, um sorriso, um momento. Eu gosto muito de falar em momento atualmente. Eu acho que a palavra experiência ela tem o seu presente, mas nós não podemos debater isso para frente. Mas quando você vê aquele sorriso ali, pessoas sorrindo, se divertindo, o servir vai além, vai muito além de saber cozinhar. Muito além, em todos os quesitos. A cozinha será aberta. O público poderá ver o que está acontecendo na cozinha. As brigas, As tudo. brigas. Exatamente, uma xingando todo mundo. Só até curiosidade, Marcelo. Eu sei que você tem uma pergunta. Não, Ambiente de alta gastronomia, o ambiente de atender muita gente, é tenso. Realmente Sim. sai briga, mas está todo mundo com faca muito perto, Sim. não é perigoso? Como é que funciona isso? A cozinha verdadeira é uma verdade não contada nas câmeras. Né? Imagino. O que os Masterchef, o Superchef, o Ultrachef criaram são narrados, né? São roteiristas, é um roteiro. O dia a dia da cozinha ele é realmente uma profissão bem árdua, porque temos que chegar muito antes de todos, um pré-preparo, um serviço que já começa com um cansaço e um final de serviço também que tem que manter o mesmo ritmo do início do serviço para conseguir uma padronização. E isso é uma energia doada, todos os momentos, seja com o colega do trabalho ali, seja com o cliente no momento de servir. Então, eu costumo falar que no Brasil ainda é uma profissão ainda muito, muito ainda a crescer, mas a ser reconhecida também. Porque a dinâmica e um chefe de cozinha ou um cozinheiro já tem as suas habilidades, ele não sabe só cozinhar, cara. Ele sabe de física, ele sabe química, ele sabe de regras trabalhistas, ele tem que saber de psicologia, ele tem que ter filhos, ele tem que realmente estar com físico, mente sana, corpo sano, o tempo inteiro ele tem que estar fiel. Por quê? Se a gente falar de profissões que hoje realmente têm tendências no alcoolismo e consumo de drogas, de tóxicos, nós estamos falando de médicos, nós estamos falando de controladores de tráfego aéreo, nós estamos falando de chefe de cozinha, nós estamos falando de... claro que a gente não pode comparar o nível de um médico com um chefe de cozinha com passividade de erros, né? O médico, obviamente, tem uma coisa muito mais... Porém, um chefe de cozinha, quando ele tem a cobrança dele, uma mesa, por exemplo, de 12 pessoas, falando de cultura italiana, tá? Uma mesa de 12 pessoas na Itália, quando escolhe cada um corte com um molho, imaginem a complexidade de uma mesa com 12 pessoas, você tem um penne, um pappardelle, um paccheri, um rigatoni, cada um entra num tempo de cozimento, cada um no molho, e todos eles têm que sair juntos. Agora imagina aí que entra uma mesa de 2, uma mesa de 4, uma mesa de 8, um evento acontecendo de 30 e um restaurante de 140 lugares. Isso é o dinâmico da coisa, isso é a ordem da coisa. E aí o que acontece? Quando um prato desse erra, uma mesa de 12 na Itália, ninguém come. Então, assim, cobrança, autocobrança é do nível de um médico que também auto se cobra ali no poder errar. Tá certo? Não vamos matar ninguém com isso. Mas essa eu acho que é a complexidade da cozinha que você citou agora, verdadeira. E ali, o que a gente vai fazer? Vai mostrar para o público, em tempo real, como é a nossa vida, como é o nosso trabalho, e ao mesmo tempo você curtindo com a sua família, você almoçando, ou até mesmo não, você pode ir lá sozinho e ficar olhando para a gente. Se você quiser também entrar, bem-vindo. É muito isso. Eu sou um cara de balcão de restaurante, né? Principalmente quando eu viajo, se eu viajo sozinho, ou até eu e minha esposa, se a gente tiver a opção de sentar no balcão para ver a coisa acontecer, a gente prefere. Muito bom. E ali, muitas vezes, quando tem oportunidade, você aprende muito, né? Porque você troca uma ideia, você vê, para quem gosta de gastronomia, quem gosta de preparar, poxa, é assim que faz, né? Então, e o que eu acho bacana, quando você me contou e eu vi essa história da cozinha elevada no Nona, eu pensei muito na coisa do palco, né? Onde você coloca a cozinha como um protagonista, onde ele tem, ele está exposto
coloca ele numa responsabilidade, mas também coloca ele como centro da atenção, Sim. né? Então eu achei muito bacana isso, porque é um detalhe, né, chefe, de 20, 30 centímetros de altura num projeto arquitetônico, mas que no contexto deve fazer uma diferença tremenda, né? E eu queria aproveitar e perguntar, porque o Nona é o projeto mais novo, mas existem projetos que nasceram antes do Nona. Queria que você contasse um pouco do Fac Fogo, do Divine, enfim, e como é que você consegue gerir isso tudo e como é que você conta cada uma dessas histórias, né, da forma que aquela casa ou aquele projeto, como é o Fac, foi desenhado. Né? Eu cheguei em Uberlândia há 11 meses e o que vocês estão achando dele agora? Está melhorando, né? Cada pouquinho, cada tempinho mais, ele está melhorando bastante. Que eu espero do vinho brasileiro. Uhum. Acidez. Bom, também estou... Para alimentação, para comida, é fundamental. Né? Você falou de Sangiovese, vocês falaram que não tem, mas tem uma acidez que é de vinho italiano, aquele da massa ao sugo, que me agrada demais. Eu gosto demais disso aqui. Eu gosto muito voltando aqui um pouquinho, eu gosto muito de Nero d'Avola, Negramaro, muito sul da Itália. Nós tínhamos, inclusive, preparado aqui um primitivo para abrir, para a gente falar sobre ele, mas, obviamente, a sua escolha foi muito mais interessante e surpreendente. Estamos excelente aqui. Você falou Bom, falando 11 meses, vamos só corrigir, isso. Né? São 11 meses. Né? Desculpa, 11 anos. 11 anos. Eu cheguei em Uberlândia para fazer uma consultoria num restaurante que é do grupo onde eu trabalho hoje, é o mesmo grupo. Esse restaurante é uma steakhouse e fenomenal, um projeto fantástico, me surpreendeu muito quando eu cheguei e vi aquele local. Eu falei, meu Deus, não sabia que existia um local desse em Uberlândia aqui. O Brasil estava iniciando com isso, com algumas grandes casas em São Paulo. Precisamente, somente 2 casas de São Paulo tinha essa capacitação e tinha esse requinte que tinha aqui. E foi isso, foi um projeto que foi um passo à frente de tudo aquilo que o Uberlândia vem aprendendo. Nada errado, muito bem planejado, muito certo, mas num tempo muito à frente. Muito à frente. Inclusive, o idealizador ainda é meu capo, né, meu chefe, eles são meus chefes. Eu admiro muito o grupo que eu trabalho. Você conhece bem o grupo. E aí, meu trabalho foi de entender um pouco essa mecânica Uberlândia. Vale a pena, não vale? A decisão foi fechar. E aí, eu acabei minha consultoria, fui embora em Dubai. Fui para Dubai de Uberlândia. Aí cheguei em Dubai, não dá. Impossível. Não, impossível. Não, impossível. É assim, aquilo que a gente vê. Isso morar em hotel, morar em ar-condicionado, não é nossa praia. Assim, como é que eu sou italiano do sul e sou mineiro junto? Como é que você vai morar em Dubai? Não tem como. Aí eu lembro que eu voltei, quando eu voltei, um dos diretores do grupo, o Xande, que é o percussor também do Fac Fogo comigo, ele me ligou e falou assim, ô Lu, tem uma vaga aqui para você ficar aqui em Uberlândia? Você não quer voltar para cá? E eu, estou procurando uma cidade que tenha menos de 1 milhão de habitantes para morar. Cansei de morar na bagunça. Roma é um inferno, tudo calor, tudo moto para tudo é canto, não tem vaga para parar. E quero, pronto. E nem pensei 2 vezes, cara. Peguei um voo, vim para cá, batemos 20 minutos de papo sobre compromisso, contrato financeiro e fiquei. Aí começamos a trabalhar no Divino, que atualmente, até hoje, sou chefe residente do Divino, sou gestor do Divino. O Divino que coincidentemente foi iniciado com onde nós estamos hoje, com a Érica. Assim, todo esse processo, depois que eu fui descobrir isso anos depois, como é que o mundo é muito bom, né, da raiz. E continuamos com a ideia que foi criada, eu acho que tentando manter, obviamente, o Divino era uma delicatessen, era uma loja de varejo com produtos naquela época importados que não tinha em supermercados, com valores agregados, mas trouxe muitas novidades para Uberlândia. Teve o seu tempo de varejo, né? E a gente transformou esse varejo em serviço, em restaurante, porque aí depois os supermercados começaram a importar e barganhar com o supermercado era impossível. Né? Então, quando você vendia um milka por R$50, o supermercado vendia por 30. Então, não tinha milka no Brasil. E aí, decidimos, então, parar com isso, com o varejo, e o serviço de restaurante, e o serviço de restaurante veio muito bom, veio fortalecido cada vez mais. A gente entrou com um nicho de open service, montar um buffet, trazendo uma categoria nova para o Uberlândia, e assim permanece. O Nona é engraçado, né? A avó é filha da mãe, né? Isso é o contrário, que a mãe é o divino, né? Mas a avó agora vem com uma proposta mais à la carte, uma proposta bem mais rústica, uma proposta que você pode comer com a mão também, mas você pode colocar o guardanapo, mas também você pode tomar um vinho excelente em um ambiente um pouco diferente, um pouco mais privado e reservado. Essa é uma pergunta que me traz uma certa curiosidade, que a gente fala em Itália, né? Seja nos vinhos. Eu tenho um amigo que viajou para a Itália e falou assim, vou trazer 12 Brunello de Montalcino, só. Levou uma mala,
Que pena, né? Pois E é. ele falou pro taxista no Vêneto, falou, olha, eu vou levar só 12. O taxista comprou um vinho do Vêneto, deu para ele e falou assim, agora você só vai levar 11. Isso. Né? Fenomenal. Porque Fenomenal. há todo esse regionalismo muito forte. Muito. De falar em Itália unificada, segunda metade do século XIX. Sim, recentemente. Qual é a culinária italiana que o Nona terá? Essa, eu briguei comigo umas 2 vezes, tá? Ótimo. Eu já, na primeira formação do cardápio, a minha tendência foi muito romana. Sim. E depois, eu estava tomando muito uísque, inclusive, nessa época. E depois eu, obviamente, parei, porque a Itália, ela por mais que todo mundo fale Itália de um coletivo, se a gente for parar para pensar, a Itália ela é muito dividida mesmo. Se a gente for falar de macarrão, um brasileiro falando, a região central é a que mais é influenciada. Macarrão mesmo. Se a gente falar de carbonara, é uma massa muito recente, cara. A palavra carbonara foi lida a primeira vez no New York Times em 48, pós-guerra. Recentemente pós-guerra, é uma massa que até então uma história muito boa da carbonara para contar a evolução dela, mas a carbonara que nós conhecemos hoje, mesmo assim era feita com pancetta e parmigiano, não era guanciale, pecorino e parmigiano, ela é bem recente. Então, assim, eu comecei a ponderar, porém, a comida romana é uma comida que não é muito mais aceita no Brasil. Não posso fazer uma tripla romana que não vende. Não adianta. Não adianta fazer le coppiette, que são bolinhos com carne equina. Bresaola, carne equina. Então, se a gente pegar muito centralizado, a gente tem coisas muito boas, como a matriciana, como a carbonara. A região da Lácio em si, ela é muito forte. Porém, a região do sul, ela é muito peixe e massa de peixe também. A pizza, a gente pode falar que é dappertutto, de todas as regiões. Porém, o norte, menos. A pizza é muito boa no centro. Nápoles tem essa categoria. Roma tem uma categoria vasta de pizza, porque a gente tem pizza alla palla, em telha, que é aquela pizza que a gente come na rua, que é aquela que nós estamos trazendo para a Nona, inclusive. Aquela de balcão. Só que eu vou servir ela no tabuzinho, em pedacinhos, que você pode comer como entrada, como principal, como segundo piatto. A pizza tem uma versatilidade enorme. Pizza, como você diz Bravo. no seu Não é primo, não é Instagram, segundo. É isso. Então, e a pizza pode ser escroqueada, aquela bem fininha, redonda, que é um sabor único, que eu amo também, uma pizza que talvez faremos uns testes. E tem a pinça, que é a pizza branca com porchetta dentro. Nápoles já é mais reservado. Nápoles é a pizza napolitana. É a pizza com cornicione, né? Aquela borda inflada, que é clássica, né? Existe a briga que a pizza margherita é napolitana, e isso é uma briga constante. Mas aí você vai subindo para o norte, existem focaccias mais altas, mais mórbidas, e aí o negócio é infinito. Mas eu ainda costumo, assim, no meu estudo etimológico, a pizza é árabe, né? A pizza do pita, né? A pizza, o sul da Itália colonizou, uma colônia árabe, né? Então, certamente essa pizza veio um pouco dos árabes que tiveram influência dos asiáticos e trouxeram ali para o Mediterrâneo. Junto com especiarias. Então, é uma coisa bem complexa, assim, dinâmica. E aí eu pensei, poxa, também temos que abraçar um pouquinho do norte. Sim. No segundo prato, o cordeiro é muito presente na culinária italiana, mas mais presente ainda na época de Natal. Então, a Itália ela tem uma subdivisão não somente de dialetos, né, de culturas, montanha, mar. A gente pega a geografia da Itália, ela é uma pirâmide, né? Então, você está aqui na costa é mar e você sobe 10 quilômetros, você sobe metros e metros, né? Então, aí, como trazer o Alto Adige, né? Trazer lá em cima. Eu morei no Alto Adige 2 anos, cara. Uma coisa fenomenal. Os specs lá são fantásticos. Muita comida boa, que já tem uma influência mais alemã, austríaca, né? Do lado. Então, é muita batata, é muito joelho de porco, é muito porco envolvido. Amo batata, para mim tem que estar em muitas receitas. E aí eu comecei a pegar o quê? Um pouquinho de cada coisa. Tem que pegar um pouco do mar, obviamente. A gente tem que pegar a carne. A gente fala também de bovino, a gente tem quianina, né? A toscana é muito rica ainda no conceito daqueles cortes ainda medievais, né? Inclusive, um dos chefes mais antigos aí de origem italiana é o Dario Cecchini. Ele trabalha muito com aqueles com costola. Aqui a gente tem muita derivação de corte. Na Itália, não. Você corta o lombo, a costata é o lombo com osso. É o lombo inteiro. Aqui tem divisões, né? Para quem gosta, ele tem um episódio no Netflix maravilhoso. Tem. Ele morde a carne. Recomendo muito. E a carne não, na carne, né? Porque o fiorentino não fala o C, né? O fiorentino não fala Coca-Cola, ele fala Coca-Cola. Ele não fala Luciano, ele fala Luciano. E o fiorentino fala que a Firenze é o berço do idioma italiano, o idioma italiano oficial é o fiorentino. É uma briga maravilhosa, cara. A Itália é uma briga maravilhosa. E aí, consegui construir um cardápio bem equilibrado, mas por que não fazer sazonal? No final do ano se faz um agnello porchettato. Excelente. Então vamos fazer no mês de dezembro.
um agnello que é igual a porchetta. Você desossa o cordeiro inteiro, recheia ele e assa. E serve ele como uma chicória refogada. Então, o importante é reproduzir exatamente o que é feito da forma simples. Então, se vamos fazer uma molho amatriciana, vamos fazer com guanciale, vamos fazer com pecorino, panela de ferro, e daquela forma expressa. Se vamos fazer uma carbonara, vamos fazer. Então, assim, e para isso os ingredientes são uma bochecha de porco no Brasil, nem mal é aproveitado na feijoada. Aqui custa, o guanciale custa R$ 100 o quilo, mais do que filé mignon. Então, mas faremos o guanciale. Então, acho que respondi parte da pergunta, mas convido a aprovar um pouquinho da nossa norte-sul italiana. E aí eu quero aproveitar, porque você falou da carbonara e é interessante, porque a gente vem de um lugar, né, onde carbonara era tudo com creme de leite. Eu já vi carbonara com ervilha, presunto, Sim. cubinhos O de americano faz presunto, muito. O americano faz né? muito. Aí a gente vai para um lugar, vem para um lugar onde o carbonara é uma coisa super rígida, que não pode nem bacon, é o guanciale, enfim, todo esse contexto. E aí, esses dias você comentou comigo sobre, não existe um carbonara Sim, em sim, algum momento regional sim, ou sim. do tempo que tem o creme de leite. Recente. E aí eu acho que eu queria trazer isso para cá, porque às vezes as pessoas ficam com brigas muito calorosas sobre o creme de leite e, na verdade, isso existe em algum lugar. Esses dias, 6 meses atrás, eu vi um chefe sendo massacrado, coitado. Cancelado, né? Como não fala hoje, né? como se diz. E chefe de rede Hilton, tá? De rede Hilton, fazendo carbonara com creme de leite. E, assim, diversos outros chefes. E, assim, engraçado, né? Chefes que nunca foram na Itália, não viram a cultura, falando, condenando, né? Um absurdo. Carbonara não é feito de creme de leite, não é carbonara. Pois é. Vamos, então, trazer esse contexto. A massa italiana, na minha opinião, ela é dividida em dois grandes antes de Cristo e depois de Cristo. Vamos falar. Ele, para mim, é dividido entre antes da proteína e depois da proteína, e antes do tomate e depois do tomate. Então, antes da proteína, vem antes do tomate. O tomate mesmo foi presenteado pelos americanos. O italiano não conhecia nenhum tomate. A palavra pomodoro quer dizer maçã de ouro. Pomodoro, né? Então, assim, quem trouxe os espanhóis, inclusive, né? Os espanhóis, nas suas cruzadas da vida, ganharam de presentes americanos. E ali, 1500 e... Depois a gente vai procurar, mas se não me engano, 1548. Teve o primeiro plantio no Jardim de Pisa. Presente dos espanhóis, inclusive. Do tomate. Um italiano, cara, não sabia que era tomate. Então, ponto 1. Antes do tomate, depois do tomate. E mesmo assim, só depois de 200 anos que o italiano foi ver aquele fruto ali e falar assim, opa, é que se come. Que ele foi ficando, veio amarelo, né, veio ficando vermelho, e depois de 200 anos que ele entrou ainda na culinária. Nós estamos falando em 1649, 99, 98. Nesse mesmo período, o que existia eram as derivações de cacio e pepe, de massa fresca feita com queijos. Não tinha proteína na massa. Então, nós estamos falando que cacio e pepe, que é um prato hoje que, poxa, é respeitadíssimo e muito difícil de fazer. Ao contrário, todo mundo fala é uma massa de 2 ingredientes, mas se não tiver habilidade de fazer a manteigatura ali, o amido certo, na hora certa, o queijo espolverado, você erra no cacio e pepe. Aí tem vertentes, né? Tostar o pepe ou não, mas estamos falando de 2 ingredientes. Então, o que se conhecia antigamente? Leite, queijo e alguma coisa de carboidrato, a farinha, que era sempre bem vista, o iodo, que é o nhoque. Era uma junção disso. Então, proteína na massa foi uma coisa muito recente em relação a expor desse período. Então, terminamos antes do tomate, depois do tomate, antes da proteína, depois da proteína. A carbonara é a última massa assinada. Se a gente for parar para pensar, a carbonara nasceu na Segunda Guerra Mundial. E a primeira palavra, carbonara, como eu falei, foi o New York Times que publicou. E aí, vamos lá. Então, vamos entender. A carbonara já tinha proteína. Mas a gricia já tinha proteína antes. A gricia, o que é a gricia? A gricia é a pecorina, é a bochecha do porco, com macarrão, água de cozimento, pimenta do reino e pecorino. É a gricia. A matriciana, o que é? A mesma coisa com molho de tomate. Então, existe na região da Lazio, pasta em bianco, gricia, pasta rossa, a matriciana, de Amatrice, região próximo da Lazio. E a carbonara também, próximo ali, foi dada a sua origem, de acordo com uma das histórias. Tá? Existem algumas, mas essa é a que eu acredito. A que eu pesquiso é aquela que eu acho que faz mais sentido. Perdão. Carbonara. O que tem a ver com bochecha de porco? O que tem a ver com barriga? O que tem a ver com queijo? O que tem a ver com massa? Palavra nada em italiano. Carbono é carvão em italiano. Então, la carbonara, vem de um carbonaio, que é um carvoeiro, que
nas redondezas de Roma, a libertação de Roma pelos americanos. Os americanos salvaram a Itália 2 vezes, né? Ainda salvam, né? Até hoje. Então, o que o americano come no café da manhã? Ovos, bacon. E ovos e bacon. E você, com um camponês ali, que é um carbonaio, carboeiro, com uma cozinha pobre italiana, onde o parmesão é caríssimo, e onde a pécora te dá o pecorino, que é barato, camponês. Então, o pecorino tem essa muita influência com relação de custos. É um queijo estadionato, um queijo curado, mas de pécora. Então, nós estamos falando de queijo de cabra. E pecorino caríssimo, parmesão caríssimo. Então, imagina uma junção de uma massa que você come sem proteína, por ser pobre, tá? Com uma junção de bacon e ovo. Então, por muito tempo, a origem da carbonara é pancetta, não é guanciale. É a barriga com o pecorino. E até então vem introduzido o parmesão nessa história. Então, falando um pouco desse avanço, a Itália, no final dos anos 70, início dos 80, teve uma influência muito forte pelo creme de leite. O creme de leite é um conservante, né? O Stroganoff era um peixe conservado na nata. Então, esse creme de leite é versátil, cara. Te dá cremosidade, né? Então, a gente tem aí penne alla vodka, nessa época, que é a penne com creme de leite. Poucas massas italianas vão creme de leite. Mas o penne alla vodka é clássico. É dessa época. O filetto al pepe verde, que é o filé que é flambado no conhaque, com 3 pimentas, a pimenta verde fresquinha. Você joga o creme de leite e aproveita e faz os franceses chamam de poivre. Exatamente. Então, essa tendência do creme de leite, ela foi explosiva, né, na Europa. Só que ela foi muito explosiva, muito mais na França do que na Itália. Mas a Itália absorveu isso. E quem que vem ficar nessa história? A carbonara. Por quê? Aí nós estamos falando que nesse período era o glamour das viagens, os Boeing 747, né, a rainha do ar, tinha a Panam, né, naquela época ali, esplendiosa, tinha aquele banquete, né? E como é que nós vamos servir uma massa para buffet, para catering, para navio, para avião, que ela pudesse ser versátil? Cara, deixando ela úmida, como até hoje é. E eu não vejo um erro de um cara fazer uma carbonara num buffet para 1.000 pessoas, e que ela fica cremosa, é muito melhor do que ela ficar seca, do que ela soltar o ovo. Então, existiu sim essa época muito forte. E aí, a carbonara se torna hollywoodiana, porque o turismo americano invade Roma. E invade Roma procurando história, procurando quem fez, quem não fez. Aí tem um filho do José, que nasceu lá perto do Carbonaio, que é primo dele. Aí tem uns 10 mentirosos que falam que é primo dele também. E abrem cantinas no centro de Roma, mas existem 2 que talvez sejam aqueles mais próximos, que ainda estejam até vivos de família. Mas aí a evolução da bochecha do porco, eu acho, que veio também da influência da matriciana, do guanciale, daquela propriedade de juntar na carbonara, e hoje a carbonara ela é feita com guanciale, pecorino e parmesão. É um blend dos 2, tá? Vendo essa história da origem da carbonara, dá para afirmar então que muito do que a gente come hoje de culinária italiana, o que a gente conhece de culinária italiana, veio talvez de dificuldades ou de momentos históricos difíceis, como guerra, influências trazidas por essas guerras, e muitos desses pratos são pratos de camponeses, né? Não são pratos sofisticados ou de famílias abastadas, né? É uma coisa muito... Cozinha pobre. Cozinha pobre. Você mesmo falou que a Itália, antes de unida, né, a palavra Itália significa vida longa, né? Só deu seu Império Romano, Roma. Se é o Império Romano, você vai ser a capital. Pode ser? Pode, tá bom, ninguém vai morrer mais. E a palavra Itália é vida longa. Então, exatamente o que você falou. A Itália é colônia francesa, é colônia árabe, é colônia bárbara, é colônia... Tudo que você imaginar. É colônia portuguesa também. Gênova, se fala com acento nasal. É engraçado, o italiano genovês, eu acho que se eu parar para pensar em português, eu entendo muito mais o genovês falando em português, pensando em português, do que pensando em italiano. Porque é uma colônia portuguesa. Então você vê que a influência da Itália, cara, a Itália é uma bagunça. A bagunça ainda é. Ainda é. Não é exemplo para ninguém. Não colonizou ninguém. Aí tem amigo meu que fala, quero aprender italiano. Para quê? Só fala italiano na Itália. E quando se fala italiano, porque tem tanta língua lá que você não entende ninguém. Então é uma bagunça boa. Cara, nós temos um assunto que sempre está misturado na gastronomia, que é música. E esses dias você comentou sobre uma playlist de centenas de horas. Fenomenal. Estava escutando ela sozinho hoje de manhã lá. De músicas italianas, inclusive com ameaças, né, para a equipe, caso essa playlist não esteja acontecendo. Sim. Achei interessante essa história. Sim.
Mas aí que a gente quer saber, assim, como é que onde que a música e a gastronomia na tua vida se conectam? Como é que você percebe essa mistura, né? O quanto isso é importante, não só no contexto da ambiência do restaurante, mas como é que isso te influencia? A música e a gastronomia se combinam na sua vida, assim? Cara, a música é um trem fora da curva, né? Assim, é difícil demais você falar de música de vinho, né? De falar de amizades, né? De sentimento, né? Mas a música, a música italiana em si, a música italiana ela é melódica, né? Ela é melodrama puro. É um melodrama puro. Eu acho que o italiano gosta muito mais de ouvir música sofrendo do que feliz. Quando você vê Pavarotti, quando você vê clássicos, eu gosto muito de Lucio Dalla, eu gosto de Mina, Battisti. Então eu gosto da música italiana velha. É nostálgico, a música faz reviver, a música faz inspirar. A música, eu tenho um problema que eu acho que quando eu estou emocionado, minha narina aqui ela infla um pouco. Então, acho que aquele momento, eu até mandei para a Paty esses dias, tem um filme, 60 segundos, Nicolas Cage, que ele vai roubar os carros e de repente ele coloca uma música e ele sente um espírito, uma coisa assim, da música entrar. E é mesmo a letra Vivo per Lei, né? Engraçado, tem uma letra Vivo per Lei, tem toda uma entonação da música. Eu já vi gente casar achando que o cara vive para ela e a letra da música fala que a pessoa vive pela música, né? Aí eles estão no altar lá casando, Vivo per Lei, e não sabe a tradução da música. Eu acho que a música ela tem que estar presente em tudo, na cozinha principalmente. Essa cozinha estando aberta, eu vou poder dividir com os meus colaboradores, a minha equipe, o que os clientes estão sentindo. Eu acho que agora queria eu poder gerenciar esse momento que todo mundo chega no restaurante ainda acanhado. Isso seria sublime. Eu acho que um grande maestro que eu amo chama Ennio Morricone, morreu há pouco tempo atrás, pouco assim relativamente, mas esse cara, um cara que pega uma cena de um filme, pega uma orquestra, escreve a partitura de todos os músicos, os musicistas, e ainda comanda isso. Eu não conheço, acho que uma profissão muito inteligente e alienígena que nem ser maestro na vida, assim, de variantes, de performance, de trazer o público a emoção. Se eu escuto o Tino e Paradiso hoje, eu choro. Imagina o cara que criou isso, né? Que é ele. Então, eu vejo a cozinha como um maestro. Eu vejo muito. Você está ali no momento regendo pessoas que estão trabalhando em conjunto com um tempo muito apertado, que é muito menos apertado que na música, né? Na música você pode errar. Aquela coisa ali, imagina você regendo 150 pessoas e bum, bum. Cara, Mas é uma analogia sem palavras. muito Sim, próxima, sim. né? Toda essa regência da cozinha. Palavra, eu sou regente, eu sou maestro. Imagina uma palavra dessa. O que você faz na vida? Eu sou um maestro. Já que você está falando de personalidades, falou de música, né? Para quem você gostaria de cozinhar? Uma personalidade que você fala, puxa, esse sujeito vai sentar no meu restaurante, eu vou cozinhar para ele, para essa pessoa, ou para ela, para essa pessoa que, uma personalidade ou alguém que não seja necessariamente alguém público, que você falaria, puxa, seria bem legal, hein? Só uma. Não, Só uma. comece por Pode uma. colocar numa mesa. Pode ser uma mesa para 4 pessoas, sem problema. Sinceramente, cara, hoje para minha equipe, Que legal, né? meu Legal, projeto ontem eu tive uma reunião com a minha equipe legal. e eu acho que a gente vive muito juntos. Uhum. É uma família ali dentro. Um trem absurdo, assim, que a gente cria um afeto assim, profissional, muito profissional. Mas muitas dessas são pessoas que nunca tiveram o prazer de sentar, tomar um vinho e viver. Contanto que a gente tem um programa dentro da empresa que a gente, um mês convida essas pessoas a convidar o marido e tal, de sentar ali e de ver. Não é vó, não é mãe, não é isso. A gente já faz isso naturalmente. Mas quando você cozinha para o seu time, quando ele naquele momento deixa de ser profissional e passa a ser cliente, você não sabe o tanto que esse cara cresce. Que ele enxerga algo que ele nunca teve possibilidade de enxergar, Sim. ao ponto de falar assim, fui mal atendido. Boa. Mesmo gratuitamente. Tem uma Ele é sincero e fala assim, não fui bem atendido, como cliente oculto, sabe? cumplicidade nisso, assim, né? Muda. É diferente, cara, é diferente. Eu acho que, inclusive na Itália até hoje, cara, a Itália, a Meloni até colocou agora uma campanha muito legal. A Europa, ela vive muito preconceito ainda. É muito racismo e preconceito mesmo, pesado, ainda existe, é real. Principalmente no leste europeu, com relação ao oeste, ao ocidente, um pouco da base. E uma campanha muito legal que passa na televisão faça seu filho trabalhar no restaurante.
seja ele na cozinha, ou no salão. Por quê? No restaurante, a gente tem todas as classes, todas as cores. E ali, quando você é um time unido que tem que jogar, senão você complica um colega, senão você atrapalha a vida de alguém, se você não entrar na harmonia do conceito de trabalhar, você acaba prejudicando e acaba que todo mundo ali se junta. Então, cara, quando você trabalha num restaurante, eu trabalho com filipino, com marroquino, com leste europeu, com todos, albaneses, gente que vem de guerra, gente que vem de fome, gente que não precisa, equatoriano, venezuelano. E eu sou padrinho de casamento de um tanto de filipino. Se eu pudesse trazer um container, ia ser o melhor time que eu trabalhei na minha vida. Porque os caras são muito feros, eles são muito feros. Os filipinos são fantásticos de trabalho, assim, organizados, é uma coisa de louco. E não desmerecendo outros, por favor. Mas eu acho que é o maior aprendizado que eu tive, tenho e terei, é ter entrado para a cozinha. Uma pessoa que eu me tornei humilde em relação a isso, eu devo a todas essas que eu conheci ao longo desse tempo e venho conhecendo ainda vivo com isso. Então, eu devo muito a todos eles. Se eu estou até hoje onde eu estou fazendo, eu devo muito a todos que passaram na minha equipe. E também fiz parte dela. Acho que essa é a minha resposta. Vamos só falar aqui. Só uma pergunta, posso? A respeito do vinho? Primeiro, adorei o vinho. Que bom. Depois você vai nos contar aquela questão financeira que você disse, que Sim. o vinho vai ficar num preço muito bom lá no Nona. Mas assim, digamos que para quem está nos assistindo e vai pela primeira vez no Nona e fala, quero provar o vinho da casa. Uhum. Do seu cardápio, o que vai bem com esse vinho? Não vale dizer que é tudo ou qualquer Sim, coisa, tá? concordo. Escolha um prato para que o cliente que vai pela primeira vez vai harmonizar. Concordo. Eu acho que cai bem com cordeiro. Por quê? Aí depende da nossa receita, né? Um cordeiro somente selado é uma coisa, um cordeiro deglaçado é outra. Um duas coisas distintas, depende também do corte do cordeiro. Mas eu acho que cai bem com a gordura do cordeiro. Legal. Se você pega o externo do lombo dele, laça o lombo dele e só faz na manteiga do lombo dele, cara, eu acho que aquela parte de manteiga vai ficar muito boa aqui. E essa acidez dá conta dessa gordura ali. Dá. Exatamente. Eu pensaria naquele momento em um alecrim jogado mais forte, um pepineiro, simples, nada muito desse jeito, mas eu acho que precisaria muito da gordura de algo que seja delicado. Talvez eu usaria até mais, tá? A barriga do atum também te dá esse reflexo do atum. Nós vamos ter uma talhada de atum lá com a barriga deglaçada antes e selada na própria gordura, que a gordura do atum é algo fenomenal. Eu amo. Eu gosto, sim, de escavar na colher e tirar. Então, acho que essas pequenas coisas eu acho que combinaria demais com ele. O cordeiro, você imaginou, o atum. Não, o atum não imaginava. A gordura selada do atum. A barriga dele, tostada, é carne de porco pura. Que beleza. Pura. O japonês faz muito tataki, né? Ele joga no cozimento, né? Para ele poder absorver. Mas eu acho que a gordura, ela merece caloria. A gordura, quando ela não tem muita caloria, ela realmente tem um ranço. Muitas pessoas fazem, por exemplo, carne bovina com gordura no sous vide, que ela desidrata demais. Cara, perde muito para mim. A gordura você não vai chegar naquele sabor de gordura que a gente tem costume. Como a gente fala do brasileiro gordura, a gente pensa em costela picanha. Gordurinha da costela é fenomenal. O cupim também, né? O cupim tem aquela agressividade. Mas a gordura do cordeiro, ela é muito suave, né? Ela é muito diferente. Ela é um neném. Chefe, a gente tinha mais umas 17 perguntas para te fazer, mas estamos chegando naquele momento de passar a régua, de fechar a conta. Que vai ter hora para voltar. Então a gente tem uma lista aqui. E aí fazer aquele exercício de abstração, cruzeiro, chefiando lá um cruzeiro no Adriático. Né? E a coisa vai afundar. Você vai ter que pegar o botezinho para ir para a ilha, colocar 3 ingredientes para levar junto, o resto vai ter que ficar na cozinha do navio. O que vai no bote? Um pedaço de porco, uma garrafa de vinho, um pacote de Marlboro. Tá vendo? É rápido. Já tava. Um pedaço de porco, Excelente. uma garrafa de uísque, se tiver o vinho, que tiver primeiro ali, e um Marlboro. Tem que ter 4, tem que acender um Marlboro, né? Um fósforo, um isqueiro. Na ilha pode ser que algum complemento aconteça na ilha, né? Beleza, é isso. Aí, cara, Puxa vida, que saúde. bom, saúde. Obrigado. Obrigado, sempre. Prazer enorme. Isso aí, recíproco.
Eu te encontro 10 vezes eu aprendo. Obrigado Próximo por ter bate-papo, vindo. vamos fazer no nona. Quem Vamos. sabe nós vamos Boa. levar o estúdio para lá. A Vamos gente lá. faz lá na beira da cozinha lá e vai ser um prazer recebê-los. Vocês estão ouvindo Tá aí, né, anotado Léo? aí, né? Tá Obrigado pela bonito lá, conversa. cara. Eu que Você vai agradeço. gostar. Obrigado pelo vinho. Grazie. Arrivederci. Muito bom. Nos veremos na próxima. Obrigado, gente. Até a Saúde. próxima. Saúde. Saúde.